és bem-vindo, Senhor, neste lugar. Tu és bem-vindo, Senhor, em cada casa, em cada família, Senhor, que está assistindo via internet e aqueles que ainda vão assistir. Enquanto estávamos adorando o Senhor, orando e cantando, o Senhor me falava: há alguma coisa difícil demais para mim, diz o Senhor. Se te arrependeres de todo o coração e te voltares dos teus maus caminhos, eu não te perdoaria? Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Levanta-te, vai e não peques mais. Eu sou o grande, eu sou. Acaso tem algo difícil demais para mim? Diz o Senhor. Acaso há algo difícil demais para o Senhor? Não. Nada é impossível para Deus. E naquele que crê. E nada é impossível para Deus. Amém. Amém? E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Hoje estávamos conversando aqui um pouco antes de começarmos o nosso encontro. Quando estávamos começando, antes do nosso culto aqui, conversamos, né? E estávamos aqui comentando das coisas que várias pessoas foram acometidas nesses últimos dias, né? E quando eu ainda falei, ainda disse aqui, para estar morto basta estar vivo, né? Eu falei o contrário. Morto pro mundo. Isso, eu em vez de dizer, eu queria dizer que para estar morto basta estar vivo. E eu disse o contrário, para estar vivo basta estar morto. Claro, né? Para ter morrido pro mundo, para ser vivo pro Senhor, né? E a gente soube hoje também que uma conhecida nossa até pediu oração na quarta-feira, a gente orou por ela, que ela teve uma parada cardiorrespiratória. Mas o Senhor já livrou de tantas, né? De tantas. Eu creio que se for da vontade dele, ele também a livra de mais essa. Porque cada testemunho é impressionante e extraordinário o que o Senhor fez na vida daquela moça, né? E então, porque os nossos dias, amados, estende a tua mão aí, os meus dias estão contados na mão do Senhor. E o inimigo não tem mais poder para decretar morte sobre a minha vida. Amém? E as nossas vidas. Então, nossos dias estão contados na mão do Senhor. Glória a Deus. Antes também recebi hoje um pedido de oração. É muito interessante que como as tuas atitudes elas impactam muito. Esses tempos eu vi no meu trabalho uma jovem chorando e eu sabia, né? Eu senti que ela estava grávida e estava com algum medo. Eu senti, segundo eu por mim próprio, tá? Aí eu fui lá, botei a mão na barriga dela, orei e abençoei ela. Assim, fiz assim, em nome de Jesus, Senhor, aí fiz uma oraçãozinha assim com palavras simples. E depois eu fiquei encafifada. Mas ela tá grávida? Na realidade, ela estava no princípio da gestação, mas ela não tinha dito para ninguém. E quem, como se diz, ela estava chorando pela irmã dela, que ia ter que fazer deu um probleminha lá, ia ter que ser internada, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. E é interessante que me parece que ela tinha perdido um bebê algum tempo atrás, não sei. Eu sei que daí passou um tempinho, né? Daí ela revelou que estava grávida. E eu disse assim para ela, daí eu disse para ela, aquele dia eu te enxerguei grávida. Eu fui orei por ti, mas não era por ti, era para tua irmã. Mas Deus sabe todas as coisas, amém? Aí hoje ela foi no médico, teve um probleminha lá. Aí uma outra colega dela disse assim para mim, vem cá, preciso falar contigo. Tu pode mandar uma daquelas tuas palavras que tu manda?
Aí, tá, daí eu disse, me dá o WhatsApp dela. Daí depois eu estava sentada aqui, escrevendo, né? Aí eu lembro sempre quando o pastor João Carlos dizia que Jesus, quando tinha uma grávida, já foi bebê num ventre materno. Então, Senhor, lembra-te que tu já foste um bebê num ventre. Alcança tudo que é necessário para aquela criança, em nome de Jesus. E eu orei, assim, fiz uma oraçãozinha ali simples, né? E escrevi assim, ó: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Não há temporal que dure uma estação inteira. Não há tempestade, furacão que dure uma estação inteira. Sempre vai vir a primavera, sempre vai vir a bonança, o sol sempre vai, o dia sempre vai amanhecer. Com Jesus nós sempre nós saímos do inverno torrencial para uma primavera eterna. Ah, mas não sabem a vida lá, a coisa não está bem assim, né? Mas sempre tem amanhã. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente. Então, amados, eu fiquei aqui pensando, e nós comentando, né, tantas coisas aqui. Tinha um senhor também, uma família, que o marido já tinha ido viajar na frente, ia trabalhar, se não me engano, não era no Uruguai, né? Eu não me lembro. Aqui no Rio Grande do Sul, ou no Uruguai, não me lembro. Argentina. E estava tudo certinho, né? A família que estava aqui estava indo viajar e de repente ele foi para lá para trabalhar de caminhoneiro, motorista, quer dizer. E sofreu um acidente e morreu. Que loucura. Meu Jesus, super novos, né? Então, queridos, o que significa? Que nós temos que estar prontos sempre. O dia e a hora do arrebatamento a gente não sabe. E muito menos os nossos dias. Não é verdade? A gente não sabe. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Então nós temos que nunca... agora são 9 da noite, né? Mas o sol já se pôs, já faz um tempinho. Então, quando o sol se pôr, coloca teu dia diante do Senhor, se arrepende das coisas erradas do teu dia. Verdade. Fez errado, conserta. Mentiu, desculpe, perdão, não é verdade. Corrige. É assim que a gente vence. Né? É assim que se vence. Fiquei irritado lá, chutei o balde. Chutou. Irai-vos, mas não pequei. Então, pequeis. Então, peço perdão que eu perdi a minha paciência. Corrige. Tu não anda com o carro sem gasolina e nem sem óleo, né? Verdade. Todo mundo cuida, não é verdade? Gasolina eu esqueço. Né? Exatamente. Mas o óleo não falta. Exatamente. Por quê, mas? Então, por que a gente vai deixar o nosso óleo ficar, como se diz, rançoso, perder o seu brilho, o seu visco, né? Exatamente. Endurece, entope e fede. E para nada serve. Não é verdade? O Senhor tem renovo todos os dias, tem óleo fresco, tem a sua graça. E eu estava antes aqui pensando, orando e pensando, né? Eu lembro quando o pastor João Carlos, eu ia buscar o pastor João Carlos, vinha no carro, e ele sempre falando, contando as histórias, os grandes testemunhos, na verdade, e eu ficava assim, um dia, não me lembro quem foi que disse assim, que eu ficava com a cara assim, né? Mas com ele sempre tinha uma presença espiritual positiva de muita graça. De muita graça. Muitas vezes ele te olhava nos olhos e tu sabia que não era ele que estava te olhando, sabia que era o Senhor, era como se você fosse transparente para o Senhor. E assim é. Então, amados, não há coisa pior, não há coisa mais terrível que tu possa ter feito que não haja perdão para ti. Sim. Eu nunca esqueço, uma vez eu pensei assim, Senhor, e alguém que mata alguém, como é que fica esse trem? Né? Eu fiquei, né? Aí, digamos, a pessoa lá se converteu depois, e aí, como é que fica? Como é que dói? E o peso da culpa, e disso e daquilo, tem
Tem. Aí, o Senhor mandou para o nosso ministério uma pessoa que tinha matado alguém e que tinha pago a sua pena toda. E era muito engraçado que a gente não conhecia a pessoa, né? E ela tinha uma Bíblia bem antiga, muito usada, amarela, tudo assim, né? E a gente pedia assim, vamos abrir em 1 Tessalonicense. A pessoa sabe manusear a Bíblia, né? Que uns procuravam, ia lá para o índice e ainda não achava, não é verdade? Então me chamava a atenção. E aí eu fiquei perguntando ao Senhor. Eu disse, tá, Senhor, mas eles pagaram a sua culpa. Pagou, né? Pagou, ficou preso não sei quantos anos, né? E aí o Senhor me mostrou que só havia perdão. Só sangue, o sangue clama por justiça, lembra disso, né? Então, lembra que quando Caim matou Abel, Deus disse o que para Caim? O que é isso que ouço? O sangue do teu irmão clama a mim por justiça, né? E aí o Senhor me mostrou que o único sangue cobre sangue, é o sangue de Jesus. Que em Jesus ele tinha perdão. E foi uma experiência muito interessante, muito impressionante, porque aquele senhor, o que aconteceu? A família dele estava começando a ir na igreja. E ele bebia, né? Como quase todo mundo, a maioria daquela cidade. E aí ele já estava começando a ir na igreja. Imagina, recém começando. E aí o que aconteceu? Ele estava no bar. E acho que eram as primeiras semanas, não sei quanto tempo que estavam indo na igreja. E o companheiro dele lá brigaram, se rolaram no chão e ele matou o cara. E agora? Que loucura! Foi preso, etc. E aí a família. Ainda bem que a igreja não abandonou a família, né? Então ele tinha o quê? Por isso que aquela Bíblia era a Bíblia muito manuseada, né? Muito, muito, muito. E foi muito interessante que ele nunca se sentiu digno. E eu lembro quando a gente fez as ministrações de libertação, tudo, foi muito interessante que ele modificou o olhar, né? Aquela acusação, aquele peso saiu de sobre ele. Eles moravam numa das ruas principais, numa casa caindo aos pedaços, né? Horrível. A vida toda era horrível, tudo era horrível. Eles eles tinham um terreno, aquele peso, aquela culpa, aquela maldição saiu de sobre eles. Eles tiveram que comprar uma casa, comprar o carro, a vida mudou em todos os sentidos, não apenas espiritualmente. Ele mudou também materialmente, porque não tem como não mudar, não é verdade? E é muito interessante. Então, quando a gente vê, então, seja lá o que for que tenha sido o teu passado ou o teu presente, né? Não esqueça que Jesus inaugurou o paraíso de mão dadas com um ladrão. Com um ladrão. Agora, arrependa-te. Por isso que eu achei interessante, o senhor me chamou a atenção quando nós estávamos adorando, e o senhor mostrava, acaso algo difícil demais, há algo que eu não possa perdoar? Confesse, né? E não peques mais. E, amado, se tem áreas que tu fica reincidente, pede para o Espírito Santo te dar uns cutucos daqueles assim, sabe? Se o problema é na língua, Senhor, me dá uma trava na língua, que a minha língua se grude no céu da boca, que eu não consiga falar o que não é para falar. Amém? Ai. Então, amados, seja lá o que for, o nosso Senhor, Ele é poderoso. O sangue de Jesus é suficiente. Lembra-se disso. Eu estou sempre repetindo isso, né? Por quê? Mas eu recebi uma carta essa semana. Eu quero dizer algo para uma pessoa que me mandou um e-mail. E eu normalmente não leio os e-mails no celular, eu leio no tablet. Mas eu fiquei curiosa e fui ler no e-mail, no celular. E a história é uma história bem, vamos dizer assim,
impressionante, né? Que essa pessoa é uma das irmãs do pastor João, que orava por ele, intercessoras dele. E eu agora não estou lembrando o teu nome. E enquanto eu estava deslizando ali para continuar lendo, sem querer eu apertei em alguma coisa que sumiu o e-mail. Eu não consigo achar o e-mail mais. Não consigo achar na lixeira, não consigo achar nos rascunhos, não sei. Deve estar arquivado. Eu tentei olhar nos arquivados, não achei. Então, depois vocês descubram para mim. Mas, assim, o que eu quero dizer, querida, é que eu já conheci a tua história. O pastor João Carlos já tinha falado de você para mim, a Maria também. E muito interessante. Aí, quando tu pergunta, tu falas ali assim, será que Deus, eu tenho alguma coisa errada, que Deus não quis me curar? E eu vou te dizer uma coisa assim, ó. Talvez isso seja o espinho, o teu espinho. Talvez essa seja a tua cruz. Essa enfermidade talvez seja a tua cruz. Talvez. E eu quero dizer uma coisa assim, há alguns anos atrás eu fiquei eletrocutada no meu trabalho e quando eu vi que dali eu não ia sair, já o meu coração tinha começado a desfibrilar, a língua já estava entrando, não tinha mais oxigênio, o cérebro fazia assim, né? E eu pensei, meu Deus, nunca mais eu vou ver os meus filhos. E isso, que idade que eles tinham, meu Deus. Acho que eu tinha uns 14. Foi em 95 isso. 14. Todos pequenos. Então, mas a palavra do Senhor diz assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu disse o quê? Meu Deus, no meu pensamento, né? Porque tu não fala nada. Nunca mais vou ver os meus filhos. Eu tinha certeza absoluta. E o Senhor permitiu que eu desmaiasse, caísse, grudada ainda, combatesse o braço num pescoço de ganso que estava ligado, ele dobrou a vontade e me jogou. Né? Mas assim, e aí depois eu passei muitos anos, mas eu não sei por que aconteceu isso comigo, só comigo. Primeiro, nunca tinha acontecido uma coisa dessa, tinha que ser comigo, né? Deus, por que isso? Por quê? Até um dia que eu entendi o seguinte, eu já acho que já contei isso aqui na formatura do Fabrício. Michele já tinha se formado, Max já tinha se formado, Fabrício estava se formando. E eu fiquei pensando, nossa, como o Celso estava junto aquele dia, né? A Liane estava na Austrália. E eu assim, nossa, tinha pessoas chorando assim, nossa, eu sou dura, eu não sou uma mãe boa, eu não sinto vontade de chorar. E fiquei olhando para ele, lembrando, né, dos 2 anos de jardim, 2 anos de pré, 2 anos da primeira série, 3 anos da quinta série, e deu pra bola, né? E eu fiquei pensando, né? Tá vendo como é importante não desistir nunca, né? E ali, olhando assim, pensando essas coisas, né? Olhando, pensei assim, não posso dizer que eu sinto que as outras pessoas sentem, eu não sinto isso. E aí o Senhor me lembrou daquele meu clamor grudado lá na beira da morte, lá naquela incubadora, quando eu disse, meu Deus, nunca mais vou ver os meus filhos. Aí ele me mostrou que ele não só permitiu eu ver os meus filhos, que se eu não tivesse clamado e a misericórdia dele não tivesse me ouvido, o Senhor não tivesse me ouvido, não quisesse, porque muito eram as minhas iniquidades, os meus pecados, mas se ele não tivesse, eu não tivesse invocado, e ele não vai contra a palavra dele, todo aquele que me invocar será salvo. Então, amados, eu fiquei pensando, puxa vida, e eu fiquei reclamando ainda, anos após anos, que eu fiquei com isso, não pode mais aquilo, sinto dor disso, dor daquilo, blá, 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 né? E eu fiquei pensando, nossa, aí eu disse, Senhor, muito obrigada. Mesmo com dor, mesmo que hoje eu não consigo mais pegar peso, mesmo que eu não passei a ser outra pessoa fisicamente, obrigada. E me perdoa porque dos anos que eu fiquei lá. Por que Deus... Então, amados, se tu estás vivo e tu está tendo a oportunidade de ver teus filhos crescerem, se educarem nos caminhos do Senhor, de ver eles, né? Agradeça ao Senhor. Agradeça, porque algum propósito tem.
E vou dizer, amada, para essa irmã aqui, eu trabalho em hospital, sei bem o que é isso, o que tu passa, sei bem o que é esse tipo de coisa, e vou dizer assim, ó, realmente, levanta as mãos para o Senhor e agradeça pela oportunidade de estar viva, apesar disso tudo, né? Pela misericórdia do Senhor. Eu creio que se o Senhor quiser, Ele te dá um intestino novo assim. O que é para o Senhor um intestino novo não é nada. Nada, absolutamente nada. Né? Peço também que o Senhor abra portas de trabalho para o seu esposo que está desempregado. Né? E aí, por consequência, como é que se diz? A questão médica também já fica, né? Mas eu vou dizer assim, ó, no Vale de Jaboque, quando não tinha mais, aliás, quando não tinha mais para onde ir lá antes de Moisés, antes de entrar no mar, eles entraram num funilamento, não tinha para onde fugir. Eles tiveram que botar o pé no mar, na água, marchar. E o mar não abriu antes, só depois de colocar o pé. Então, às vezes a gente fica muito segura nas coisas humanas, né? E o Senhor fica só observando, porque tu tem bom salário, tu tem carros, tu tem tudo, não te falta nada, tem excelentes, como se diz, planos de saúde, na verdade. Então o Senhor está só de longe olhando. Agora, quando não tem nada, quem é que te socorre? O Senhor nos socorre. Porque está escrito que na cruz o Senhor levou sobre si todas, doenças e enfermidades. E, amado, louvado seja o nome do Senhor. E toda síndrome, seja lá do que for, toda doença, toda enfermidade, é sujeita ao nome de Jesus. Amém. Se sujeite ao nome de Jesus. Ordene, porque o nosso intestino ele é considerado o segundo cérebro. Por isso, e as pessoas não cuidam tanto assim do seu intestino. Tem que cuidar do que você come, que tenham fibras, que tem para que os movimentos peristálticos, o teu intestino esteja em perfeito funcionamento, etc, etc. Nós precisamos, amados, cuidar do templo do Espírito Santo. E cuidar. Vigiar e cuidar. Porque às vezes a gente pensa que, não, mas eu como pouco, não como muito, mas você nunca ora, nunca jejua, acha que jejum é sacrifício, que Jesus já fez sacrifício, não precisa. Mas é a nossa carne, amado. É a nossa carne que é queimada e tu consegue, por incrível que pareça, tu fica mais sensível ao Espírito Santo. Tu fica mais tu lê a palavra, tu já leu 1000 vezes a mesma coisa, mas não sei por que tu leu, ela parece que ela faz assim, parece que ela brota, que ela é viva, e o entendimento vem para o nosso coração, para a nossa alma e para o nosso espírito. Amém, amados? Uma outra coisa também que eu estava pensando muito hoje, e inclusive no meu trabalho, fiquei pensando muito, vou dizer que fiquei pensando demais sobre isso, sobre a rebeldia. Aliás, rebeldia é uma palavra que as igrejas gostam muito de falar, né? Ela sempre dizer assim, quando tu ousa questionar ou perguntar alguma coisa, você está com espírito de rebeldia. Está se levantando contra o ungido do Senhor. Em primeiro lugar, nós moramos num país livre, nós temos o direito de questionar, de perguntar, inclusive de pedir explicações daquilo que eu não estou entendendo. Se eu aprendi algo que está escrito aqui e me é ensinado a Bíblia e é praticado outra coisa, eu posso perguntar sim. Quem disse que não? É verdade. Quero entender. Deus deu cérebro para a gente pensar. Exatamente. Então, só que isso foi lançado dentro das igrejas como um jugo terrível, como que se o líder fosse Deus. Se Deus te perdoa, quem é o homem para não te perdoar? Quem é o homem para não te explicar as coisas, não prestar conta das coisas, te esclarecer? Quem é o homem que pensa que é? A arrogância, amados, como é que se diz, a má conduta, quem tem essas práticas não tem Deus como seu Senhor, me desculpe.
Quando os irmãos, as ovelhas vão pedir para a benção para ir para outro lugar, não abençoa, amaldiçoa, então não é pastor, é feiticeiro. Porque o Senhor diz o quê? Abençoe. E, amados, muitas vezes a gente tem experiências assim, que Deus nos trouxe pessoas aqui com coisas muito específicas. E elas foram, como se diz, foram tratadas, curadas, Deus fez, e daqui a pouco, pronto, elas saíram. Foram para outro lugar. Mas ninguém saiu debaixo de maldição, jamais. Jamais. Porque nós temos a obrigação de orar, de explicar, de jejuar. Líder tem obrigação de orar, jejuar pelos seus liderados. Pai e mãe têm a obrigação de orar e jejuar pela sua família, pelos seus filhos. Sim. Né? Tem a obrigação, não é se ele quer. Se ele quer, claro, ele vai fazer se ele quer, né? Mas, se tu fizer, você vai ver a diferença na sua vida, na sua família. Porque, amados, Deus não vai, ele não força. Ele não te força, ele te diz: se você fizer isso de bom, você vai colher isso. Se você fizer isso de mal, vai te acontecer isso. E vai mesmo. Para quem, se a pessoa para um ímpio que nunca leu a Bíblia, não crê em Deus, mas ele faz as coisas mesmo sem saber que está na Bíblia, ele será abençoado. E às vezes os cristãos que estão lá, né, cheio de aparência de crentes, né, com a Bíblia embaixo do braço, mas não no coração, com práticas erradas, e não é abençoado. Então, amados, realmente a nossa vida precisa ser equilibrada, sem exageros. Antes eu li, não aqui no outro, acho que no 200 ali, uma pessoa disse assim: olha, eu vi um pastor, não lembro, um japonês, que esteve várias vezes no céu e várias vezes no inferno. No inferno não teve, porque o inferno está fechado. O inferno é para diabo, Satanás e as hostes da maldade, e lá no final. Então, pode ter estado no Hades. Né? E lá viu as mulheres de salto alto, de etc, etc, etc. Olha, talvez, amados, eu não vou dizer que a pessoa não viu, tá? Mas talvez isso não seja pessoas. Ela pode simplesmente ter visto o tipo de espíritos, né? De sedução, etc, etc. Mas isso não significa que sejam pessoas. Né? Que quem fizer isso vai para o inferno. Negativo. Decência temos que ter, sim. Tanto homens como mulheres. Se vestir com decência, claro. Agora, como se diz, não é a aparência de decentes. Porque, olha, eu poderia abrir o verbo aqui e te mostrar N coisas, N exemplos. E não é. Tu não pode passar batom? Tu pode, desde que aquilo não seja teu ponto de idolatria. Que isso não esteja a coisa mais importante, que a tua aparência não seja mais importante do que o teu coração com o Senhor, que a oração que tu faça ao Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que a sua palavra formoseia o nosso rosto. Realmente, eu já contei para vocês, eu tenho umas fotos que eu já joguei fora, mas teve uma que eu guardei. Cruzes, é verdade, como a gente é embrutecido, é feioso pelo pecado. Parecia que tinha uns 20, 30 anos mais velho do que era. É verdade, porque a palavra do Senhor diz isso. Pega uma aguinha para mim. Aqui tá quente, viu? Não sei como é que tá o resto do país. E aqui para mim tá sempre quente. Apesar de morar no sul, né? Que calor. Glória a Deus. Então, amados, hoje, quando eu estava orando, também pedi, Senhor, que os irmãos que estão assistindo via internet, que eles sintam essa presença, essa coisa gostosa. É como se fosse uma atmosfera de... eu não sei te explicar, é como se fosse um orvalho caindo.
Isso, uma coisa gostosa assim e uma alegria no coração. Eu fico com uma alegria muito grande na minha alma e no meu espírito. Aqui alguém pergunta, eu sempre tive essa dúvida se posso passar. Claro que pode, irmã, claro que pode. Não pode passar maquiagem no coração, tá? É verdade. Coração tem que estar limpo, né? Mãos limpas, coração puro. Eu sempre digo, o Senhor tem a cura para todas, tudo. Ele tem tudo. E às vezes, amados, a gente faz do nosso jeito e não dá certo. Então, a gente precisa o quê? Senhor, eu já tentei de tudo. Agora, entra em ação. Entra em ação. Porque eu já orei, já jejuei, já fiz isso, já fiz aquilo, não deu nada certo. Não é verdade? Entra em ação e começa a agradecer. Eu lembro que a gente sempre ficava assim impactado com as atitudes do pastor João, no sentido de a gente pedir uma oração e pensava assim, queria fazer aquela oração. Senhor, tu sabes. E sabe mesmo. O Senhor sabe. O Senhor que ouve, que criou os céus, a terra e todo o universo, Ele sabe. Então, Senhor, tu sabes o que cada irmão aqui está precisando. E às vezes aquilo que tu está precisando não seja exatamente aquilo que tu realmente necessita. Às vezes o encontro com Jesus é algo muito mais valioso e precioso do que comprar um carro. Amados, as nossas células reconhecem o nosso Criador. Quando nós estamos na presença do... Oh, glória a Deus! Na presença do Espírito Santo de Deus, a gente sente uma alegria tremenda. As nossas células vibram, a gente tem vontade de cantar. Quem não sabe cantar, canta também. A nossa alma se alegra. Vocês não estão alegres? Amém. Amém. Se não tava, agora tá. Ai, ai. Então, eu quero ler uma palavra que o Senhor colocou. Falando aqui antes disso, quero falar uma coisa. A questão da rebeldia. Eu estava conversando e pensando a respeito da rebeldia. Muitas vezes você pede algo para o Senhor e o Senhor não te dá. Você pede algo para o Senhor e pede uma resposta e você não tem. E às vezes você insiste, anos após anos, naquilo. E você não tem resposta, e você não sabe o que... Tipo assim, eu não sei, o Senhor não me responde. E aí você fica, sabe o quê? Com o coração duro, porque o Senhor não te respondeu, principalmente aquilo que Ele não... que provavelmente é algo que não é bom. E a gente, tipo assim, o Senhor não me responde isso, aquilo. Tem coisas, amados, que está escrito nos seus mandamentos. Ele não vai te dar nada, ele não vai fazer nada, ele não vai aprovar nada que fere aquilo que ele fala. Mas aí tu não leu a palavra inteira, tu nunca leu a Bíblia inteira, como é que tu vai saber? Aí tu diz assim, Senhor, se isso for teu, que quando eu estiver na rua vai passar um passarinho por mim e vai pousar aqui no meu... É mais fácil o passarinho passar e fazer um pum, não? Então, a resposta do Senhor, amados, quando são coisas que vão contra a palavra, o Senhor não espere que Ele vai te dar a resposta. Leia a palavra. Leia a palavra. Né? E eu observei assim, puxa vida, nós não podemos sermos rebeldes com Deus Pai, Deus Filho, como diz o pastor, e de jeito nenhum contra o Espírito Santo. Então, não esqueça, amados. Se tem algo que tu não está entendendo, que tu tem dúvida, diga, Senhor, eu sou igual o irmão, o pastor, o fulano. Então, Senhor, mostra para mim, me dá esse entendimento. Me dá o teu entendimento. E Ele te dá. E Ele vai te dar. De uma forma que você vai compreender e ninguém mais não vai ter argumentos humanos que vai te fazer mudar ou distorcer aquilo que o Senhor imprimiu no teu coração como verdade. Amém? Como a verdade, não nossa verdade. Então, eu quero ler aqui uma palavra para vocês.
Isso que eu vou ler está em... Vocês não nem precisam abrir. Filipenses 4:8, versículo... Isso, 4:8. O entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. O entendimento de quê? Da palavra, amados. Exatamente. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, de acordo com a palavra, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. Aqui ele diz em mim, mas na palavra, tá? E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Tem uma outra parte grifada aqui que eu vou ler também, que é 1 Colossenses, versículo 13, diz assim: pois ele, quem? Jesus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém. Não é em mim, não é no teu esposo, no teu marido, no teu filho, não. O perdão dos pecados é o Senhor. O Senhor, tu te arrepende, tu pede perdão, o Senhor te perdoa e Ele te cura. Amém? Amém? Corta os laços. E corta os laços. Não se preocupa que o inimigo vai... O teu antigo... Aquilo que o inimigo te acusava no passado, vira e mexe. Principalmente quando tu tá meio chateado, tu não vai muito no culto, não lê muita Bíblia, vem bater na porta. Vem te acusar do teu passado. Mas o teu passado, o Senhor não se lembra mais. Ele lança no lago do esquecimento. Está escrito, amados, não é eu. Amém? Amém. Perdi. Entre Gênesis e Apocalipse. É isso aí. Eu vou ler algumas coisas aqui que me saltaram aos olhos no finalzinho da tarde de hoje, que está lá em Romanos 10. Vamos ler desde o Romanos 10 aqui, tá? Irmãos, Romanos 10. 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas, que eles sejam salvos. A gente pode colocar assim, ó. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos meus irmãos, pela minha família, pelo esposo, pelos filhos, né, pelos netos, pela minha vizinhança, pelos meus colegas de trabalho, que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, talvez uns nem tenham. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Glória a Deus. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar?
E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Teus pés têm sido belos, amados? Hã? Você tem anunciado. Amém. Que os teus pés sejam belos. Que você anuncie a palavra, as boas novas por onde tu andar. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Oh, glória! Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Esses somos nós. Glória a Deus. O Senhor vai fazer os seus escolhidos ter ciúmes de um povo sem Olha que a entendimento. minha versão diz: vou dedicar afeição a um povo que não é meu. Viu só? Que demais. Aqui tá que não é inteligente. Ui! E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Oh, glória! Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. 11. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta de Deus? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente, escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus deu-lhe um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Um sono de profunda ignorância. E Davi diz que a mesa deles se torne em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e as suas costas fiquem curvadas para sempre. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles veio salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vinda dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos? Toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos forem cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você.
Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. A severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira, brava por natureza e de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Que tremendo, não é verdade? Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Vocês sabem disso, né, amados? E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, por causa da aliança que Deus fez com Abraão, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia. Graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Aqui tem um hino de louvor. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Amém. Quão ricas de entendimento e conhecimento e profundidade são as palavras do Senhor. Não é verdade, amados? Parece que num segundo ficou tudo tão claro de entender essa eleição, o que é ser oliveira enxertada, o que é ser oliveira verdadeira, oliveira brava, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu vi aqui que tem pessoas pedindo oração para filhos e etc. Amados, atualmente não, sempre teve, mas eu creio que a coisa está muito forte. A perseguição espiritual aos filhos dos cristãos, não é verdade? Você se converteu, você não pecou mais. O teu passado foi apagado, lançado no lago de esquecimento. Aí lá pelas tantas, você teve seu filho, consagrou ele para Jesus, ele andou nos caminhos, foi para as escolas bíblicas, fazer tudo direitinho. Lá pelas tantas, né? Como se diz, quando eles começaram a crescer, alguns quando foram para a escola, outros quando foram para as faculdades, outros quando casaram, outros quando foram trabalhar, não é verdade? Ficaram grandes. E o inimigo vem com bandeirinhas brancas anunciando: ah, mas tu só conhece esse caminho, tem outros caminhos, não é verdade? E a sedução das palavras, a sedução das oportunidades e do engano. E quando tu vê, às vezes os filhos estão nas drogas, às vezes estão na bebida, às vezes estão na prostituição, coisa que tu não os educou para isso. Então, amados, vou dizer assim, é guerra, é oração, jejum
insistentemente, né? Para que coisas piores não lhes aconteçam. E vou dizer uma coisa, é clamar para que eles tenham um encontro com a pessoa de Jesus, um encontro com o Espírito Santo, um encontro de que eles possam olhar nos olhos de Jesus, porque, amados, olhar nos olhos do Senhor, todas as tuas dúvidas, na hora, elas são, é algo muito impressionante, elas desaparecem. Porque Ele é a resposta para as angústias, é a resposta para o vazio, é a resposta de esperança, Ele é tudo isso. Eu não sei se algum dia vocês passaram muita fome, tiveram muita fome ou tiveram muita sede. É algo muito impressionante quando tem muita fome, quando tem muita sede, que a tua língua está grossa, a tua saliva não tem mais, tu não consegue mais produzir saliva de tão grosso que está, e tu encontra uma água. Ainda que seja de um riacho. Eu lembro há muitos anos atrás, não sei por que caminhei muito, que estava com muita sede, e aí me ajoelhei num riacho, a gente pegava umas folhas que tinha ali e dobrava assim, enchia para tomar água. Que coisa mais maravilhosa, matar a sede. E assim é, amados. E se o Senhor ainda não falou contigo, se teu filho não teve um encontro com Jesus, clame e repreenda o espírito de rebeldia. Porque às vezes o inimigo os acusa, levanta tanta coisa que ele esquece, que ele acaba esquecendo do livramento, do amor que Cristo tem por eles. E eles parece que ficam com o coração endurecido. Outra coisa também que minha irmã até falou aqui na internet, agora de repente é bom de falar, dos pontos de contato que pode ter em casa, né? Ah, sim. Às vezes tem um brinquedo que é um demônio, tem um quadro que é uma consagração das trevas. A gente, amados, realmente precisa ver muito bem qual é a origem do brinquedo, de roupa, de modas. Gente, o que a gente vê de cristão cheio de moda satânica. E eu não estou falando que tu não pode pintar o cabelo. Não, não é isso, amada. São coisas consagradas ao inimigo. Pontos de contato do inimigo. Para quê? Para que quando tu botar aquele anel, tu vai ser sinalizado e o inimigo vai ter legalidade sobre a tua vida. E vai tocar. Então, precisamos cuidar dessas coisas. Os jogos de internet, então, jogos de videogame, é uma loucura, Mads. Só um minuto. As pessoas elas invocam aqueles personagens que são demônios, nem sabem. Principalmente essa moda que tá aí, que todo mundo tem estampa, a bolsa, isso, aquilo com caveira. Ah, sim. Sim. Então, amados. Até homem eu já vi com aquilo. Sim, tá cheio. Então, mas a gente precisa cuidar, porque não pense você que porque você nasceu num lar cristão, que se tu começar a fazer te sinalizar diferente, que o inimigo não vai te tocar. Esquece, né? Vira alvo, né? Vai lá na esquina comer não sei o que lá que Deus não te mandou para ver o que te acontece. Então, amados, a gente não brinca. Posso falar isso no microfone? Pode. Dos pontos de contato? Irmãos, a questão dos pontos de contato, elas são bem sérias mesmo. Eu lembro que quando a gente se converteu, a gente participou de um seminário de libertação e cura interior, que foi muito bom, que foi assim esclarecedor pra gente. E eu, nessa época, eu colecionava pedras. Eu amava ter pedrinhas. Pedrinhas de tudo que era lugar que eu ia, eu trazia uma pedrinha. Então, eu tinha várias. Eu tinha muitas que eu trouxe do Chile. Inclusive, pedra vulcânica eu tinha. Eu tinha vidros assim com elas e eram lindas as pedras. E quando a gente voltou do seminário, a nossa casa era cheia de tranqueira. Cheia. E nós tínhamos gnominho, anjinho, raio que partinha, tinha de tudo. Tinha os amigos que viajavam. Aí traziam coisas, lembrancinhas consagradas de outros lugares, né, de religiões, essas coisas. Nossa casa era cheia. E quando a gente chegou... Não nada, era só a tranqueira. E quando a gente chegou do seminário,
a gente, obviamente, nós íamos tirar as estatuazinhas de anjo. Santo não tinha, nossa casa não tinha santo porque a gente não acreditava nisso. Mas a gente acreditava nas outras coisas. Nas outras Né? Os anjos de luz, né? Essas coisas. Era Era- místico. Era muita coisa de nova era, nós tínhamos na nossa casa, né? Então, quando a gente chegou do curso, a gente entendeu aquela primeira noite lá, pá! E a mãe, me lembra que a mãe disse assim pra mim, vamos fazer amanhã. E na hora me veio o coração, Vamos fazer não hoje. deixa pra amanhã o que tu Vamos pode fazer fazer hoje. E era tarde da noite, porque o culto já era de noite. Era tarde da noite e a gente começou a fazer um limpa. E a gente, irmãos, peçam a Deus, eu vi que, eu tô acompanhando aqui o que estão colocando no grupo, né? Peça que Deus mostre o que é ponto de contato. Porque às vezes tu olha e tu diz, não, mas isso aqui não é. E é, precisa de revelação, abrir os olhos, tirar as escamas que nem Deus fez com Paulo, aliás, com Saulo, né? Para ele virar Paulo. E nós, quando eu fui retirar, e o Espírito Santo na hora ministrou meu coração para jogar minhas pedrinhas tão queridinhas fora. Meu Deus, que pedra que eu juntava no caminho, que era uma coisinha de uma praia que eu fui, de cidades que eu conhecia, assim, que eu tinha. Que aquilo não era consagrado? Não era consagrado, fui eu que peguei. Mas o Senhor me disse para eu jogar fora. E eu vou dizer para vocês, quando eu botei os gnomos fora, eu não senti nada. Quando a gente botou os anjinhos, diabinho fora, eu não senti nada. Mas quando eu fui colocar as pedras na lixeira, eu me arrepiei toda, daqueles de arrepiar, era como se tivesse um demônio gigantesco na frente. Porque eu senti um pavor. Eu senti pavor na hora. E nessa época eu era muito medrosa. Hoje não sou nada medrosa. Mas nessa época eu era. E aquilo me assustou de tal jeito. E o que Deus deu? Deus deu um dom. Hoje eu vou num lugar, eu bato o olho e eu sei, aquilo não é de Deus. Então, é o dom de discernimento. Então, irmãos, peçam isso para Deus mostrar para vocês. Porque as irmãs que sentem opressão, meu Deus, época que eu fui missionária em Suzano, São Paulo, que eu precisava orar 2 horas, todas as noites, 2 horas de oração. Era adoração, era clamor, era guerra espiritual, era os salmos e tinha que ungir a casa na missão onde eu estava. Que era a casa de pastores, irmãos. Eu não estava na terreira. Era a casa de pastores, só que eles estavam em muita guerra espiritual. E se não fizesse 2 horas de oração, eu não dormia. Então tem épocas da nossa vida que a gente tem que fazer isso todos os dias. Porque é como se o diabo nos sinalizasse. Mas façam isso e vai ter libertação. Aquelas irmãs que eu disse para ungir os filhos, unjam seus filhos, orem, declarem palavras proféticas sobre eles enquanto eles estão dormindo. Eu fazia isso com meu irmão era um endemoniado de marca maior. E a gente dividiu o quarto na época porque tinha que dividir o quarto. E eu quando eu deixava uma frestinha assim de 5, 2, 3 milímetros para orar, ele se encapetava, irmãos. E toda noite eu ungia eles, toda noite eu ungia. E eu ia lá, eu mal encostava na testa do meu irmão. E um dia ele acordou. Ele acordou e abriu os olhos quando eu tava assim com o dedo ungido na testa, né? E ele olhou assim, ele abriu. O que tá fazendo? E eu, mosquito! Mas o óleo foi mosquito. E ele era tão... Ele... Deus me perdoa, né? Deus me perdoa. Deus me perdoa, porque eu mentia ali pra ele, né? Mas ele era tão violento que às vezes eu achava que ele ia me bater. E ele nunca bateu, né? Mas ele tinha uma coisa, assim, um espírito de violência que dava medo. E ali, não vê o caso de dizer na internet, né? Porque ele não tem a menor aparência. Não. Tinha, Só que mas era a espiritual. oração era espiritual. E o que aconteceu, assim, ele era grande, ele era musculoso, ele era muito forte na época. Grandão ali? E aí, ô Mari, nós estamos na internet, né, Mari? Sem expor os irmãos, amém, irmã? E aí, ele de manhã ele acordava e Deus dava assim, cegava o diabo, né? Porque ele acordava de manhã e o óleo, gente, é perfumado, é cheiroso. Ele acordava e dizia, nossa, como eu suei. E na verdade eu ungia a testa, as mãos e os pés dele. Todo dia. E hoje meu irmão é uma bênção. Aliás, virou uma bênção há muito tempo, né?
Em nome de Jesus. Não, larguinho, no mesmo ano ele se converteu, né? Mas glória a Deus. Bom. Foi tu mesmo, pastor Jorge. Então, queridos, e mais a oração e jejum, né? Porque há castas que só saem com jejum e oração. Ó, grande menina. Então, amados, não adianta, não pense que, né? A respeito dos jogos, hoje em dia, cada dia tem mais jogos e isso e aquilo, né? Mas aquela coisa, aquela violência, aquele negócio vem. Aqueles Minecraft, como é que se chama? Minecraft, aqueles trem lá. Minecraft. Essa coisa aí. Eu observei como é que eles apagam. Não existe como tu apagar com uma borracha. O som de apagar é som de tiro. Então, tu imagina. Todos esses jogos que as crianças estão, e os adolescentes, e os jovens, e os homens estão sujeitos hoje, já existe, e é como como é que se vou dizer assim? Eu não sei explicar direito o que eu enxergo. Assim como ondas passam por nós via internet, ondas de rádio, de televisão, de tudo mais, certo? Também, dentro do nosso cérebro, esse tipo de coisa cria-se um jogo. Entendeu? Já fica formado, ele está planejado, ele tem tudo. E aí o que acontece? As pessoas são contatadas para jogar em qualquer lugar. Elas pensam que não. E esse tempo estava conversando com um conhecido nosso que conhece muito bem disso, sabe muito bem, e ele gostava de jogar, mas ele era cristão. Aí um dia ele disse assim, que a esposa disse, nossa, depois que tu joga esse negócio, tu fica assim, assado, não sei o quê. Isso daí, aí ele olhou para, ele estava sentindo umas coisas, né? Aí conversando com ele, disse, olha, acontece isso e isso e isso. E o que acontece? Aí o inimigo quer que tu volte a jogar, que tu jogue, né? Porque tu está no reino do espírito, muitas portas que são abertas, né? E eu disse assim, aí o que o inimigo fazia? Ele não estava mais jogando, mas ele botava situações onde ele se via quase que, tipo assim, a vontade dele era fazer aquilo que ele fazia no jogo, né? Da raiva, das coisas. Eu está vendo? É isso aí. Então, quando tu vai orar por alguém que é viciado em jogos, você tem que desligar, cortar, e no reino espiritual que ele saia daquilo e seja apagado. Amém. E uma outra pessoa também, quando ele jogava, era o campeão brasileiro desses jogos, né? Um conhecido nosso, e irmão de uma conhecida nossa, e quando ele foi pro quartel, eu tive que rir, né? Tive que rir. Aí ele pediu para a mãe dele, para a irmã dele, para pedir que eu orasse, porque ele sabia que eu sabia. Por quê? A realidade, essa realidade de jogos, para quem tá muito pratica muito, ele pode jogar. Paralelo, né? Ele não sabe mais o que é natural, o que não é natural. Ele pode ser cooptado para jogar em qualquer momento. Ele podia ser manobra de jogo dentro do próprio quartel. Então, é o primeiro campo que ele ele ficou apavorado, né? Aí eu tive que rir, né? Queria que eu orasse? Então tá bom, vou orar. Porque ele via os demônios e já não se assustava Ele não se assustava mais, porque ele via aqueles demônios do lado dele. Ele não sabia mais se era lembrança do jogo, se era real, era espiritual. Não, ele sabia tudo. E ele não tinha mais medo. Ele não tinha medo, porque ele jogava, né? Então, amados, vê que tipo de jogos, repreende e manda eles para aquele lugar, né? Então, amados, por que isso? Porque quando o homem da iniquidade começar a reinar, as coisas estiverem perto, as pessoas, os jovens, as crianças serão acionadas por ondas, entendeu? Tudo tem eletrônico, todo mundo é conectado, né? E vão fazer coisas que vão ser colocadas para fazer e você não vai ser como um zumbis. Não vai adiantar você repreender, não vai adiantar nada. Então, vigiem. E outra coisa, né? Às vezes o videogame é uma fuga. Sim. Às vezes é uma fuga por quê? Porque o que as crianças precisam é de atenção. Precisam tempo de qualidade com os pais. E o diabo fez de tudo para que na sociedade os pais tenham que trabalhar cada vez mais e não tenham tempo para os filhos. Aí acabam botando o quê? Entretenimento, Sim. como disse o irmão aqui.
Aí vão ver filme, vão ver desenho, vão ver outras coisas e jogos. E aí, com esses jogos, eles substituem a presença de pai e de mãe, que é muito necessária, que é fundamental. Então, quer fazer com que o teu filho perca o interesse, vai jogar com ele um futebol, vai jogar uma bola, vai jogar um jogo de tabuleiro, vai passear na praça, vai fazer outras coisas. Eu sei que é difícil, porque a gente que trabalha o dia inteiro, a gente volta para casa esgoelepado. E ainda tem uma casa para dar conta, tem uma família para dar conta. Mas, irmãos, os filhos são herança do Senhor, então a gente tem que cuidar bem. Mas tudo tem o seu tempo, né? E não precisa ser 3 horas com as crianças. Dá 30 minutos de qualidade por dia para os filhos, mas 30 minutos sendo deles. Não atende telefone, não atende celular, não liga a TV ao mesmo tempo. Dá 30 minutos. Se não consegue 30, dá 20. Não consegue 20, começa com 15 minutos. Mas dá esse tempo, vai desenhar junto, vai se divertir. Não é fazer tema, é para se divertir com as crianças. Isso muda tudo, irmãos. E vocês começam a resgatar os filhos de vocês das mãos do diabo. Porque a babá eletrônica não é chamada assim por nada. É verdade. É verdade. Isso é amar. Sim, sim. Ler livros, bons livros, é claro, né? Fazer pesquisas, sei lá, passear, tem muitas coisas, né? E realmente a gente fica cansado e às vezes E tem muitas boas histórias. Meu Deus do céu, tremendo, né? A Bíblia, ela tem histórias tremendas, não é verdade? Bom, queridos. Né? Oi? O principal que são verídicas. Sim, não são mentirosas, né? E outra coisa, mas se tu quer mais, a Bíblia diz, né, que o Senhor se revelará, ele, como se diz, tem coisas grandes e tremendas que ainda não sabes. Ele anseia por nos revelar. Mas aí o que a gente quer? A gente quer dormir. Vamos orar então, queridos? Vamos estender nossas mãos. Senhor, pinga o teu colírio, Senhor, nos olhos da tua igreja, da tua noiva, Senhor, de todas as famílias, Senhor, para que elas venham enxergar o que precisa ser enxergado. Senhor, que um reino espiritual positivo seja visível, visto, Senhor, normalmente, em nome de Jesus. Senhor, que toda obra maligna, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, porque os videogames, todos os jogos, as crianças ganharam, Senhor, porque os seus pais a compraram, sem perguntar, sem olhar, sem verificar. Então, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, guarda, guia e protege cada família, cada jovem, cada criança, Senhor. Te revela a eles, Senhor, que eles tenham um encontro contigo, Senhor, ainda que seja em sonhos, Senhor. Nós te pedimos e clamamos e já te agradecemos, Senhor. E que tudo aquilo, Senhor, que é das trevas, que são pontos de contatos de demônios, Senhor, todo que está na casa dos teus filhos, que tu mostre para eles, em nome de Jesus. Se tem alguma coisa escondida, que quando eles passarem, eles se arrepiem, Senhor. Que os teus anjos e arcanjos, Senhor, passe o fogo do teu Espírito Santo nos livros, em cada peça da casa, Senhor, em nome de Jesus, porque nada fica oculto ao Senhor. Com as pernas amarradas com tipo fio de luz, assim. Senhor, sim. Senhor, sejam desconectadas e cortadas todas as crianças, Senhor, que estão a todas as ligações, sim, que estão nas crianças, Senhor, via internet, de jogos malignos do inferno, amarrados em nome de Jesus, cortados, desligados em nome de Jesus, que eles possam ser ligados ao teu Espírito Santo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Amém. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus. O que é, Mi? Tem 2 meses que tenho acompanhado os cultos e na terça teve um sonho que ele e a esposa se encontraram conosco e contigo. Ele conversava contigo e pedia para orar pela esposa dele, a Juliana, que não consegue engravidar. Então vamos orar pela Juliana. Pai querido, em nome de Jesus. Senhor, que o fogo do teu Espírito Santo, Senhor, passe, Senhor,
no útero, nas trompas, nos ovários, Senhor, em nome de Jesus, no colo do útero, seja purificado e santificado, Senhor, seja restaurado, Senhor. Nós abençoamos as sementes, os óvulos, tudo sejam abençoados em nome de Jesus e que venham gerar filhos, Senhor, filhos abençoados, cheios do Teu Espírito Santo, segundo o Teu coração, para a honra e glória do nome de Jesus. E que haja vida em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tem uma oração Pode dizer uma coisa? pela Maria Regina, que tem um câncer muito raro, que é só cirúrgico. Ela vai fazer a 3ª cirurgia em novembro. Meu nome? É Maria Regina. Espera só um pouquinho. Quando eu tava orando pra mulher, eu não sei porquê, mas me lembrei da história de Ana e Eucana. Exatamente porque Ana tinha... E a gente falou isso hoje, gente. Exatamente. Me pitu. Porque eu como se tivesse enxergado lá Ana e Eucana. Então, querido, consagre os teus filhos, o marido, consagre os teus filhos para o Senhor. Amém? No momento da oração, eu não sei como é que ela é, mas eu vi. Ela é morena, de cabelinho comprido, assim. Não sei. Pelo menos foi o que eu vi. E eu vi que ela estava grávida. Glória a Deus. Mas não sei. Em nome de Ela vai Jesus. engravidar, Ela vai engravidar. Quem mais que tu falou? E provavelmente pode ser 2. Alguma coisa agora, o nome que eu disse ainda mais. Maria Regina. Pai querido, em nome de Jesus, eu sempre digo, o que é que pensa que é o câncer contra o nome de Jesus Cristo de Nazaré? O que pensa essas células que são contra o nome daquele que vive e reina para sempre? Em nome de Jesus. Senhor, que a medula dela comece a produzir sangue em excelência e que as suas células, Senhor, sejam Senhor, recebam um revestimento e que elas detectam, Senhor, as células cancerosas e as mate. Em nome de Jesus. Amém. E amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor, queridos. Amém. Tenham uma boa noite, uma boa semana. A pastora também.